Pessoal, muito boa noite. Uma satisfação estar aqui com vocês. Estava tapeando um pouquinho agora aqui antes do início oficial, né? Falando um pouco de questões que têm a ver com o nosso tema de hoje, que é, de fato, modelos de análise de políticas públicas. Eu dei uma passeada no fórum que vocês interagiram. Eu acabei não comentando no fórum, mas muitas coisas interessantes, né? Muitas ideias interessantes, problemas que são de fato problemas que afetam as populações, as comunidades locais, coisas com as quais eu me deparei que compartilho preocupação, outras que para mim foram muito surpreendentes. Então, estão de parabéns aí pela interação no fórum. Vi que foram interações muito qualificadas, trazendo argumentos do texto, muito legal mesmo, muito bom. Dito isso, vamos então ao assunto de hoje, né, que são os modelos de análise, que vão ajudar a gente então a refletir sobre esses problemas que vocês apontaram, né? Lembrando da nossa lógica cumulativa, né, da disciplina. Então, nessa semana, vocês vão analisar, né, vão pensar um pouco sobre as políticas públicas que são feitas que são propostas para sanar os problemas que vocês levantaram na semana passada. Então, essa é a tarefa grande que vocês têm essa semana. Vocês têm um pouco mais de prazo do que o da semana passada para poder realizar essa tarefa. Vocês vão entregar a tarefa até o dia 14, né? Então, até a terça-feira que vem de noite. Então, tem um pouco mais de fôlego aí para estudar, para pensar e avançar, então, nesses modelos. Eu também queria agradecer as perguntas que vocês fizeram, foram perguntas muito boas que me ajudaram a pensar na aula de hoje. Recebi 14 perguntas, achei bastante participativo da turma, perguntas sérias, comprometidas com o texto, muito bom mesmo. Agradeço muito pelas perguntas, elas vão ajudar a gente a organizar nossa conversa hoje. Bom, então, falando um pouquinho sobre os modelos de análise, né? Primeiro preciso pensar por que são modelos, né? Eles são modelos, pessoal, porque eles servem para simplificar, né, algum aspecto do mundo real. Eles tornam mais simples, mais compreensível algo que, num primeiro momento, não é tão inteligível. Então, quando a gente fala em modelo, a gente está falando de uma ferramenta heurística, né? A gente está falando de um modelo mental, um modelo imaginado, um modelo pensado que não se manifesta na realidade tal qual ele acontece na teoria. E ele sempre simplifica, né, a realidade. Então, quando a gente fala de um modelo, a gente está falando de uma escolha, né, teórica que se faz que vai evidenciar alguns aspectos da realidade socioeconômica, que vai ajudar a gente a comunicar alguns elementos e, ao mesmo tempo, evidentemente, essas escolhas fazem com que a gente acabe não considerando outros elementos, né? O modelo, ele então vai olhar para alguns atores, ou para algum processo, ou para o resultado, ou para a forma como a política está estruturada, e vai ajudar a gente a pensar, então, sobre essa política, né? Se a gente continua pensando nesse esquema de modelo, né, algumas perguntas podem ser feitas, e algumas delas vocês trouxeram. Eu achei muito interessante que o Luiz Gustavo ele perguntou quais os critérios que a gente deve levar em conta, então, para escolher um modelo ou outro modelo. Né? Quais são qual o modelo mais adequado para as características do Brasil? E aí, Luiz Gustavo, eu preciso te dizer que não tem um modelo mais adequado para as características do Brasil, porque os modelos eles servem para a gente compreender a realidade a partir de alguns elementos. Esses elementos
eles variam de modelo a modelo, né? E com isso eles mostram ou deixam escondido alguns elementos. Se a gente pensa no Brasil, né, esse país com dimensões continentais, com uma história de 500 e poucos anos, uma história formal, pelo menos de 500 e poucos anos, né, com uma diversidade de processos históricos, sociais, econômicos e tal, é muito difícil pensar num modelo que seja compreensível, né, que abranja satisfatoriamente tudo o que acontece no Brasil. Né? Então, quando a gente pensa num modelo, e um modelo para as políticas públicas no Brasil, a gente precisa pensar, então, num modelo ou em mais de um modelo que leve em consideração alguns aspectos dessa formação sócio-histórica, né, essa formação econômica. E aí vai depender também muito da política que você está analisando. Tá? Para alguns modelos, para algumas políticas, você pode escolher uma abordagem mais incrementalista, né? Que vai ver, então, como que a política foi se formando historicamente e como que houve variação na formação dessa política no Brasil. Para outras políticas, você pode olhar para isso de uma perspectiva da elite, que vai, então, ver como que uma elite brasileira conforma uma agenda, define uma agenda pública, estipula quem participa dessa agenda, quais são os resultados que se desejam e tal. Enfim, não há uma resposta para a sua pergunta que não seja uma resposta que depende, varia, depende da política, depende de como você quer olhar para essa política também. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Tem um outro elemento que é importante da gente considerar, que é esse de o que é relevante. Né? Quais são os elementos da política, então, que são relevantes, que eu devo olhar, e o que pode ser secundarizado, o que eu posso deixar de lado. Né? Então, os modelos também colocam em evidência aquilo que você vai olhar. Né? O Adriano, ele pensando um pouco sobre isso, ele falou, então, quando a gente fala de análise de política pública, a gente está falando de muitos estudos que são descritivos, em que o pesquisador começa com dados empíricos, então, estudos de caso, chega a séries históricas, e ele acaba, então, ele pergunta, né, se isso não gera uma decisão pautada na repetição ou na imitação, né? E ele pontua aqui que no início do texto a imitação e a repetição elas são criticadas, né? Que o Dai então ele critica quem faz uma ação com faz uma reflexão de política pública, né? Com base na repetição ou na imitação. E aí o que eu posso te dizer sobre isso é que bom, é natural que, se a gente está pensando em políticas públicas que existem, é muito comum que alguém já tenha analisado essas políticas públicas. Então, a gente nunca parte do zero, ou raramente a gente parte do zero. Seja uma análise que já foi realizada por um agente do governo, né, por um ente público, por um ator público, que executa a política, ou que planeja aquela política, ou que faz o controle social daquela política, seja por um ente acadêmico, né, analítico, enfim, que se dedica a pensar sobre aquilo mais descritivamente, né? E sim, há um risco de incorrer em uma repetição. Inclusive, é muito comum que determinadas políticas sejam analisadas de um modo muito parecido sempre. Né? Há uma tendência à repetição em diversas políticas ou em análises que usam o mesmo modelo, né? Que adotam o mesmo modelo para pensar sobre a política. Mas esse é um risco que a gente precisa estar ciente, né? E tentar evitar ao máximo. Né? A gente precisa superar essa tendência à repetição para que a gente possa qualificar mesmo a nossa análise, né? E trazer essas referências empíricas. As referências empíricas elas são importantes porque quando a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de algo que acontece na realidade, algo que acontece no nosso mundo, o mundo ao nosso redor, do qual nós fazemos parte.
Então, o analista público, na maioria das vezes, ele também é sujeito, né? Ele participa também dessa política pública, seja como beneficiário da política, seja como formulador da política, como operador da política, ou como um agente de controle dessa política. Então, quando a gente toma como orientação a necessidade de referências empíricas para o modelo, a gente pode superar ou tenta superar uma certa tendência à abstração. Muitas vezes esses modelos se tornam muito abstratos, se tornam quase herméticos, né? E aí essas referências empíricas elas ajudam a gente a superar essa tendência hermética, essa tendência à abstração, ao academicismo, né, da análise política pública, considerando também que é importante a gente ter em mente que os conceitos que a gente vai trabalhar devem ser operacionais. O que eu quero dizer com isso? Os conceitos de uma análise de política pública são conceitos que devem nos permitir intervir ou permitir a quem vai se valer daquela análise intervir na realidade e alterar o processo que está em curso, né? Então, essa operacionalidade dos conceitos, ela ajuda a superar também essa tendência à abstração, cria um problema, que é o problema, às vezes, de uma análise muito particularizada, né? Então, é a política olhada pela política apenas nas suas especificidades, nas suas minúcias, às vezes com um pouco foco no resultado da política e muito no seu desenho, né? Isso é uma tendência da análise de políticas públicas realmente, mas a tentativa de fazer com que esses conceitos sejam operacionais ajuda a superar, né, essa lacuna. E o que é fundamental para mim, o mais fundamental de uma análise de política pública, é mais do que simplesmente descrever o que acontece, é propor explicações que sejam substanciais, que sejam coerentes, explicações com uma tendência analítica, né? Ou seja, não é só descrever, mas mais analisar mesmo, e com isso prever algumas consequências, né? Essa é a tarefa, para mim, primordial de uma análise de política pública, que é prever consequências. Consequências para os usuários, para os beneficiários da política, consequências para os atores que são envolvidos nessa política, consequência para os agentes públicos, né? E para todos os interessados também nessa política. Então, essa previsão de consequências, para mim, é a principal tarefa que uma análise de políticas públicas deve aportar, né? Que ela deve... não, Alexandre, pode ir fazendo, pode me interromper. Que ela pode trazer para a gente, tá? Boa noite a você. Então, deixa eu aproveitar que está no assunto, está bem. Eu até poderia ter feito essa pergunta agora, mas também só percebi agora. Pelo que eu estou vendo, existem 9 modelos, né, de análise, né, para a gente enquadrar o nosso problema, isso que eu entendi. Então, pelo que eu entendi, não, eu não posso escolher, né, dependendo do problema que eu apontei, não necessariamente algum desses modelos eu posso escolher. Vou querer analisar sobre o modelo da elite. Estou dando um exemplo, não é, eu acho que não é assim. Eu tenho que ver qual é o modelo que se adequa melhor ao meu problema. É isso? Exato, Alexandre. Exato. E eu vou trazer a pergunta que você enviou para mim para falar um pouco sobre isso, tá? Tá. Você me perguntou, me corrija se eu estiver errado, até que ponto uma política pública federal, por exemplo, né, ela pode ser prejudicada com a mudança de governo, né? Então você quer entender como que uma mudança de governo, como a gente viu agora recentemente no Brasil, né? A gente saiu do governo de Bolsonaro e entra num governo de Lula. Como é que governos, então, com posicionamentos políticos muito divergentes, né, podem ser olhados, então, a partir desse olhar da análise de política pública, né? E a tua pergunta agora, ao vivo, ela me ajuda a responder isso, né? Primeiro,
quando a gente pensa num modelo, a gente está pensando numa redução da realidade, né? A gente está pensando numa simplificação da realidade para que ela caiba dentro de algo que já foi projetado. Então, como que eu faço para enriquecer, para melhorar esse algo que foi projetado? Trazendo outros elementos que não foram pensados dentro daquele modelo. Então, alguns modelos são complementares. Eu posso pensar num modelo institucional, por exemplo, e enriquecer esse modelo institucional, que vai olhar para o desenho, para quem faz, quem são os atores, como eles estão compostos, e complementar isso com um olhar da escolha pública, ou com um olhar mais racionalista. Isso é coerente. Agora, se eu estou olhando para grupos de interesse, por exemplo, ou seja, para uma teoria da elite, uma teoria de grupos, né? É incoerente eu olhar para grupos e, ao mesmo tempo, olhar para a escolha pública. Por quê? Porque os pressupostos são distintos. A teoria das elites e a teoria dos grupos, ela entende que há a formação de coalizões, de grupos que tentam hegemonizar, ou fazer uma hegemonia, né, na definição da agenda pública. Isso é uma coisa. Isso não é coerente com uma abordagem que vai primar pela racionalidade dos gastos públicos ou pela compreensão de que todos os agentes são autointeressados e que só se movem em razão dos seus interesses imediatos. Há uma certa incoerência aí, uma incompatibilidade, pelo menos, né? Então, quando eu penso numa política pública, por exemplo, que resiste a governos, vou pensar no combate à pobreza. Então, o problema da pobreza no Brasil é histórico, é estrutural, multifatorial. O Brasil, nos governos Lula e Dilma antes, tinha um programa, que era o programa Bolsa Família, Brasil Sem Miséria, né, que vinha propor uma solução para esse problema, ou uma mitigação do problema, né, já que ele não é solucionável assim. O governo Bolsonaro altera o desenho da política, muda sua forma, muda inclusive o nome do programa, né? E o que acontece? A disputa entre visões dessa política, ou visões da pobreza, do seu combate, levaram a uma valorização do benefício percebido pela população que é beneficiária desse programa. Era para ser um valor menor, ele subiu, ele foi aumentado, para além daquilo que o governo, inclusive, desejava, né? Na época pré-eleitoral, ali, a gente viu uma movimentação também de manutenção dos valores, isso entrou para as campanhas de governo e tal. Agora, o governo Lula troca o nome do programa, mas mantém mais ou menos ali os requisitos básicos, mantendo o seu valor e com a promessa de aumentá-lo, né? Então, veja, a mudança de governo, nesse caso, os vieses políticos conflitantes acabaram por beneficiar o desenho da política. Não vou dizer que para o beneficiário é melhor, tá? Porque isso exigiria uma pesquisa mais detida. Mas o desenho da política foi aperfeiçoado. Se o governo fosse mesmo o viés político todo o tempo, eu tenho a impressão de que não teríamos chegado onde chegamos agora com a nova proposta do governo Lula. A disputa entre os grupos beneficiou o desenho da política. Isso é um olhar, tá? Olhando para uma coisa específica. Eu posso olhar para outra coisa, que é como que a política se alterou ao longo do tempo. Como que ela era, que características ela perdeu, quais ela ganhou e tal. Nesses dois movimentos, eu estou olhando com modelos históricos diferentes, né? Um modelo é mais da teoria dos grupos
e no outro uma abordagem mais incrementalista. E esses dois modelos me fazem enxergar coisas diferentes. Até posso mantê-los em conexão, complementar um com o outro. Mas quem vai me dizer isso é o problema que eu estou olhando, a política que eu estou olhando e, claro, os pressupostos que eu coloco nesse olhar. Porque nós, como cientistas sociais, como pesquisadores, nós, diferente dos cientistas das áreas duras, assim, né, não podemos ignorar ou deixar de lado os pressupostos valorativos que nos levam à pesquisa. Quando nós vamos fazer uma pesquisa, nós já vamos imbuídos, carregados de valor, e eles estão lá presentes, inclusive, mesmo nas ciências duras hoje, isso já está ultrapassado, né? Não se fala mais em uma ciência neutra de valores, pelo contrário. E é impossível pensar em análise de política pública com neutralidade de valor. Isso é absolutamente... Isso é absurdo, né? Então, a gente tem hoje já esse reconhecimento, por assim dizer, né? Bom, com isso, reforço então que os modelos eles se orientam a perguntas diferentes. Qual o modelo que eu vou usar? Depende da pergunta que eu faço. Aqui na tela vocês têm aí um modelo institucional, né? Que é o nosso sistema de freios e contrapesos constitucionais, né? Como que o poder executivo, legislativo e judiciário se relacionam entre si e como que um oferece freios e contrapesos para o outro. Esse modelo ele é muito interessante se a gente quiser justamente estudar os arranjos formais, identificar como que os atores se relacionam entre si, como que se dá um processo de legitimação de um ator ou de uma proposta em uma política pública, como que os outros atores acabam reproduzindo o funcionamento de um dos atores. Então, a gente está olhando para um aspecto que é estrutural, que é formal, que olha para as capacidades, muitas vezes, desses atores estatais. Pensando numa universidade, como a URGS está organizada, como que ela se estrutura, qual é o seu ambiente, quais são os seus atores de interação. Se eu penso na política de educação superior, né, ou educação superior como uma política pública, como que a URGS pode agir, quais são suas capacidades de interferir nesse ambiente, sendo uma das melhores universidades do Brasil, como que ela interfere na formulação das políticas de educação superior, na política de cotas, enfim, eu consigo olhar para as capacidades desse agente, na sua relação com outros atores, mas eu não consigo ver o quê aí? Esse modelo me proíbe de enxergar. Me dificulta, proíbe não, né? Dificulta que eu enxergue os resultados objetivos para quem estuda ali, para quem é egresso dessa universidade, para quem está tentando se formar nessa universidade. Ou qual é o resultado que ela gera para a política de educação superior de fato? Eu consigo dizer qual a sua capacidade, como ela está estruturada, como estão os processos de legitimação dos atores nesse campo, mas eu não consigo identificar de fato o resultado que ela gera. Eu fiz um estudo sobre o Pronatec. Não sei se vocês lembram do Pronatec, no governo Dilma, que era justamente para tentar avaliar os resultados do Pronatec.
e era impossível. O programa era muito grande, né? Ele era gigantesco, acontecia no Brasil inteiro, em cidades pequenas, médias e grandes e tal, e não tinha uma medida de... Não tinha um indicador de desempenho. O que eu conseguia saber era, de fato, frequência. Se havia evasão ou não, e a frequência dos alunos nos cursos. Isso eu conseguia saber. Estava bem. Agora, o resultado para o egresso eu não conseguia. Porque o modelo da política já foi desenhado, a política foi desenhada com um olhar que era mais institucional também. Ela não previa isso. Bom, é uma limitação. O Edison, ele, olhando também um pouco para o modelo institucional, ele pegou, né, a Covid e pergunta como que, então, ela influenciou ou ainda influencia políticas públicas no nosso país. Né? Se a gente pode afirmar que essa relação entre os estudos da Covid e a política pública pode ser olhada por um modelo institucional. Sim, a gente pode olhar para as políticas públicas de saúde pós-Covid, ou mesmo outras políticas públicas pós-Covid, a partir de um olhar institucional, porque os estudos que foram gerados e as estratégias que foram desenvolvidas a partir da emergência sanitária, elas geraram uma série de acúmulos de conhecimentos, de saberes, de novos setores, de novas áreas, essas estratégias emergentes. Vocês já tiveram disciplina de estratégia, né? Então, quando eu falo em estratégias emergentes, vocês sabem o que eu quero dizer, né? De como que se conformou uma estratégia emergente que agora ela é incorporada, esse conhecimento é incorporado na estrutura do governo e dos agentes públicos, das políticas públicas, para a proposição de novas coisas. Então, certamente a gente pode fazer um pré e pós-Covid, olhando para políticas públicas, principalmente de saúde, mas outras coisas também. E o modelo institucional nos ajuda a fazer isso. Né? Ele nos oferece algumas informações que são mostram como que essa política se estruturou, né? Como ela é produto de ações institucionais. Né? Ou seja, como que as instituições se organizaram, se articularam e se estruturaram para dar conta disso. Bom, um segundo modelo que é muito importante é o do processo político. O processo político ele é muito usado, talvez ele seja o modelo de análise mais usado quando a gente pensa num ciclo de política pública, né, como um ciclo de planejamento, implementação, acompanhamento e controle e avaliação, né? A gente está pensando num ciclo que olha para a política como um processo. Né? Então, a gente tem os elementos de levantamento das informações necessárias sobre a situação problemática, a formulação de uma possível solução, como que essa solução vai ser organizada, como que ela vai ser implementada, quais vão ser os indicadores de desempenho dessa solução e quais os resultados que ela gera. Né? Então, esse modelo ele é muito usado e eu tenho uma implicância terrível com ele. Por quê? Porque ele faz as políticas públicas parecerem uma solução quase que mágica para as coisas. Tudo que é conflito, tudo que é disputa, tudo que não é consensual, tudo que é uma demanda que vem de baixo para cima da população, né, dos cidadãos para o governo, tudo que é de reclamação, de contestação ou de disputa de interesses entre os próprios agentes, desaparece. O ciclo vira um modelo perfeito.
em que algo foi planejado por um planejador, né? Então, essa parte do pressuposto de que alguém ali, um planejador público, tem um conhecimento extraordinário da realidade, ele compreende melhor as coisas que as outras pessoas e, por isso, ele está habilitado a fazer aquele programa, né? E tudo acontece assim numa coerência, numa sintonia incrível, que só funciona no papel. Quem trabalha com política pública sabe que isso é absolutamente irreal. Então, esse tipo de modelo, ele desconsidera elementos históricos, desconsidera a especificidade socioeconômica, desconsidera as disputas entre os atores, os interesses divergentes. Eu acho ele absolutamente limitado. Ele funciona para dizer o que foi previsto, que deveria ter acontecido. Mas só para isso. Tá? Então, cuidado com as limitações desse modelo. Ele pode ser complementado com algumas outras alguns aspectos de outros modelos, mas tem essa capacidade, esse excesso de capacidade de ação de algum agente político que me incomoda bastante nesse modelo. Tá? Muito limitado. Bom, tem modelo de grupo, que eu acho que é um modelo que pode ser usado muito para políticas públicas de incidência local, né, para coisas que são pontuais, são localizadas, a gente consegue enxergar bem vários elementos. O modelo de grupo ele vai justamente mostrar que as políticas públicas são formadas por pessoas, por grupos que têm interesses que estão em disputa. Esses grupos, eles têm capacidades distintas, interesses distintos e fazem apostas mais ou menos interessadas sobre determinado problema. O Bruno, ele trata da questão da logística no Brasil e ele traz a questão da malha ferroviária, né? De por que o Brasil não tem não investe, não aposta em malha ferroviária. E ele pergunta se a teoria, esse modelo teórico de grupos, né, ele pode explicar da melhor forma como as políticas de infraestrutura no Brasil são implementadas. Eu achei essa ideia muito interessante. Sim, a gente pode pensar sobre isso historicamente na constituição, na obsolência, né, da nossa malha ferroviária, com a abertura para as indústrias automobilísticas e como que elas conseguem pautar determinados agentes políticos, governantes, legisladores, enfim. Ela explica isso. Ela explica parte do fenômeno. Mas tem parte do fenômeno que ela não explica. Que hoje a gente não tem, não só no Brasil, mas vou dizer em toda a região, né, em toda a nossa América do Sul, a gente não tem investimento de infraestrutura em logística. Logística de malha ferroviária, ou são muito baixos. Isso acontece não só pelos interesses dos agentes que são as montadoras de automóvel, ou pelo lobby que elas fazem com os governos, ou porque agora temos um novo grande player nesse campo, que é a Amazon. Não é isso só que explica. Tem elementos também da própria formação do Estado, formação não,
da própria lógica institucional do Estado que impedem esse tipo de coisa. Tem elementos econômicos que vão lá da teoria mais racional, né, mais econômica, que vão dificultar o fomento a criação de uma nova ferrovia. Lá na época, quando se falava da IPSA, né, da integração sul-americana, havia um projeto de uma ferrovia que ia integrar os países. Foi absolutamente engavetado, não só pelo governo brasileiro, mas por todos os outros, pelo que me consta, em razão da impossibilidade econômica de dar sustento a isso num cenário de crise. Num cenário de escassez econômica, criar uma ferrovia exige um tempo e recursos públicos que não estão à disposição. Então, o modelo explica em parte, né, o modelo dos grupos explica em parte, sim, os interesses de grupos, como que eles se conformam e como que a política, então, é resultado, né, de um equilíbrio dinâmico, tá, pessoal? Não é um equilíbrio igualitário, não é uma coisa equânime, mas de um certo equilíbrio dinâmico entre os grupos de interesse. Mas não é suficiente para explicar esse fenômeno. Estou tentando apontar aqui características das teorias, dos modelos teóricos, e, ao mesmo tempo, indicar algum limitador da sua plena realização. Tá? Essa é a minha brincadeira aqui hoje com vocês. Então, eu não vou ficar com nenhum modelo. Não vou dizer que nenhum modelo é bom o suficiente para analisar todos os fenômenos que vocês têm para analisar. A teoria das Professor, elites, ela... Diga. desculpa de interromper, esse modelo de grupo, ele não tem parecido com o de elite, né? Ele não tem uma estrutura parecida. Não necessariamente os grupos são só elite, mas também acho que o formato, a ideia, fica muito parecido com o modelo de elite. Sim, sim, Alexandre. Eu vou apontar a diferença, tá? Eu quero Tá, identificar a diferença entre os dois, para evitar a confusão. Vocês não confundam. Eles são, de fato, os pressupostos podem ser parecidos. Tá? O primeiro deles é de que é a compreensão de que a política pública ela não é fruto de um planejador perfeito, né, de alguém que tem um conhecimento ilimitado sobre os assuntos, mas ela é fruto da disputa de agentes. Eu falo muito do combate à pobreza porque esse foi meu assunto de tese doutoral, né? O meu doutorado foi sobre o combate à pobreza no Brasil e na Argentina. E é muito interessante, por exemplo, o Bolsa Família, que parece uma coisa redondinha, né, que desde o início estava lá, ele foi objeto de disputa entre dois grupos. Havia um grupo que era o do Frei... Puxa vida, deu branco agora. Que coordenava o programa Fome Zero, né? E havia um grupo que estava pensando mais de acordo com essa abordagem que no final prevaleceu de uma transferência de renda condicionada. Um não queria transferência de renda, queria uma outra coisa. E esses grupos disputaram dentro do governo, dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, dentro do governo, entre os ministérios, eles disputaram. Mas isso não é o que diz a teoria de elite. A teoria de elite, ela parte de uma lógica que é a das teorias de poder da sociologia. As teorias de poder, especificamente o modelo de dois autores que são o Bacharach e Baratz, eles têm um texto que chama Duas Faces de Poder. E o Bacharach e Baratz, eles falam que há uma face do poder que é não sobre quem toma a decisão, mas como que quem toma a decisão
define a agenda pública antes mesmo dessa agenda ser colocada. Ou seja, em alguns espaços de poder, em alguns governos, há a formação de uma elite. E essa elite, ela consegue não só tomar a decisão, mas, inclusive, orientar o que pode e o que não pode ser definido de cima para baixo. Também quando a gente pensa num modelo participativo, por exemplo, um orçamento participativo, né? Que é uma coisa que aqui no Sul foi muito falada durante alguns anos e tal. O modelo de elite, ele nos diz o quê? Bom, o que o orçamento participativo vai fazer é irrisório, porque é um percentual do orçamento que é muito pequeno e não vai alterar as regras do jogo. As elites não vão perder em nada cedendo aquele espaço de decisão. Pelo contrário, aquele espaço de decisão, aquele montante, já foi previamente definido. Aquilo já foi estabelecido por elas mesmas. Né? Então, eles não representam as massas, eles se destacam, eles sofrem muito pouca influência de outros agentes, eles influenciam mais as massas do que eles são influenciados, e as mudanças nessa perspectiva são mudanças absolutamente incrementais, elas são mudanças pequenas, que vão beneficiar pontualmente algum grupo, ou a população como um todo, ou os mais pobres, mas sem romper com um consenso de classe que estabelece essa elite. A elite se faz valer de um consenso de classe e, a partir desse consenso, define a agenda, não só a agenda pública, mas uma agenda pública que não coloque em risco a sua posição de dominação. A Natália, ela perguntou sobre os acordos de cooperação técnica e os convênios que permeiam os interesses das sociedades políticas envolvidas, que vão refletir determinadas perspectivas de elite para as instituições em que o enfoque dos indivíduos sociais afetados se expressam no plano de trabalho. Né? Então, ela fica na dúvida se isso pode ser explicado pela teoria de elite. Eu acho que mais pela de grupos, Natália. Acho que a de grupos aí vai ser mais explicativa. O Júlio pergunta se a participação popular tende a ser maior quando as políticas públicas são formuladas durante governos de esquerda ou se, quando a gente tem um governo mais neoliberal, isso não se altera tanto. Então, Júlio, a teoria da elite, né, ela vai nos dizer justamente que até esse espaço de participação popular, mesmo que ele aconteça, ele não vai ser, não vai colocar em risco o que é essencial para essas elites. Então, mesmo que a gente tenha uma população popular um pouco mais ativa em governos de esquerda, nos espaços formais, né, como controle social, como os conselhos de saúde, de educação, de infância e juventude, como os comitês de bairro, ou orçamento participativo, né? Esses espaços eles podem ser mais ativos em governos de esquerda. Mas eu não sei se essa atividade torna ele mais eficiente do que uma reivindicação mais eficaz, né, mais efetivo, não eficiente, mas efetivo, do que uma reivindicação popular de massa num governo neoliberal. Se num governo neoliberal, mais neoliberal, a população não tem condições de ocupar uma esfera pública coletiva de decisão, como um conselho de saúde, por exemplo, estou chutando aqui, tá? Ainda que os conselhos de saúde estejam bem estabelecidos e tal, sejam parte do SUS, né, bem conformados, eles ainda, assim,
podem ter um efeito, às vezes, não sei se menor, mas não sei se eles são mais efetivos do que uma grande manifestação popular num governo mais neoliberal, como você aponta. Então, é preciso ponderar um pouco sobre o que é a participação popular aqui e como que ela gera efeitos positivos para os cidadãos, né? Bom, temos ainda, pessoal, aí os modelos personalista e incrementalista, né? A teoria dos jogos, a opção pública e os modelos sistêmicos. Pelo andar da carruagem, eu não vou conseguir avançar muito nele. Tá? Vou falar pontualmente de alguns deles. O modelo racionalista, ele olha para o ganho social, né? Então, formadores de política pública, eles tentam conhecer o que a sociedade, de modo geral, avalia como positivo, o que ela valoriza, quais as propostas possíveis. A partir daí, então, ver quais as consequências de cada proposta, calcular a relação custo-benefício de cada uma dessas propostas e selecionar aquela que vai ser mais eficiente, né? Então, tem uma certa racionalidade coletiva aí que embasa a decisão. Ele é, às vezes, um modelo, na verdade, muito pouco usado na prática. Ele, às vezes, funciona mais para pensar sobre grandes questões, questões de fundo, e um pouco sobre programas de fato públicos, tá? Muito mais sobre o caráter do Estado, um Estado mais interventor, um Estado menos interventor, aí sim, do que de fato sobre programas públicos efetivamente. O modelo incrementalista, ele vai olhando então a continuidade das atividades, né? Ele vai olhar para como que as coisas mudam ao longo do tempo, mas focando no que é incremental de cada uma desses pontos, né? O modelo dos jogos, da teoria dos jogos, ele entende que cada participante é um jogador, ou seja, ele tem capacidade de tomar decisão, ele tem um conhecimento, uma compreensão da situação social. Esse jogador também tem recursos. Esses recursos eles são desiguais entre si. Ele não diz como que as pessoas tomam decisão, mas ele foca em que decisões são possíveis, as pessoas tendem a tomar, né, em uma situação que seja absolutamente racional. O foco aqui são as escolhas racionais, né, em que os interesses e as capacidades, né, os recursos de cada jogador estão apontados. O modelo da public choice, né, da escolha pública, da opção pública, entende que a política pública ela é o resultado de uma deliberação coletiva, né? Ou seja, o que acontece na política pública, ela é o fruto de uma decisão coletiva de pessoas, de agentes que são auto-interessados. Então, as pessoas agem movidas pelo seu próprio interesse e que a política pública materializa então, o produto, né, desses múltiplos interesses que estão em disputa. A teoria sistêmica, e ela vai olhar, então, muito para aspectos econômicos, tá, pessoal? A teoria da escolha pública, como as pessoas são autointeressadas, são as políticas públicas que vão gerar maior benefício, que vão usar menos recurso, que vão atingir mais pessoas. É muito comum a gente ver dilemas que vêm dessa teoria, como aqueles, tipo, o que é mais desejável? Fazer uma política de saúde que atinja massivamente a população com atenção primária ou focar em apenas sanar problemas que surjam pontualmente, né? Então, dá muito com dilemas, assim, coloca muitos dilemas. A teoria sistêmica, então, ela visa complexificar um pouco mais, né, os elementos, procura identificar as questões ambientais, as características
dos outros jogadores, dos outros participantes, dos outros atores daquelas políticas, quais as capacidades de jogar que eles têm, quais são os seus recursos, como que a ação de cada um ali altera o ambiente, como que a política altera o ambiente, como que o ambiente gera, então, recursos, gera um feedback, uma retroalimentação para a política. Sobre o modelo sistêmico, o Micaelo ele perguntou quais são as similaridades e diferenças entre a política racional e o modelo sistêmico. Bom, a primeira similaridade, para mim, evidente, é que reconhece que há muitos atores interessados na política. A política não é produto só de um agente, mas de vários atores que estão ali interessados. A principal diferença, para mim, Micael, é que o modelo sistêmico não está focado no elemento de resultado. Ele está olhando para um todo. Já o modelo racional, ele está focado no resultado e compreende um elemento mais econômico mesmo, tá? Então, quanto vai ser gasto, qual o benefício que isso vai gerar, né? Quantas pessoas vão ser beneficiadas por isso? E o modelo sistêmico não, ele é mais descritivo, de fato, e está focado nos resultados na relação entre os agentes e o ambiente e menos nessa relação econômica. O Marlon também perguntou quais os modelos que predominam, né? Eu acho que atualmente na abordagem, na teoria, nos estudos de políticas públicas, na análise de política pública, tem predominado os modelos de escolha racional, tá? Ele tem sido bem predominante, e o modelo institucional também. O Carlos Eduardo traz o sistema de alerta de eventos críticos, né? O SASE, como uma política de Estado, né? Que tem continuidade, apesar das mudanças de governo, e pergunta, então, qual seria a melhor abordagem para estudar o SASE. Bom, Carlos Eduardo, minha resposta para você é que depende, né? Depende do que você quiser enxergar em relação ao SASE. Se você quiser ver como que esse sistema se relaciona com os diversos atores, talvez a teoria de grupos, ou a sistêmica pode ser muito interessante para você nesse caso, né? Acho que talvez a sistêmica seja um modelo bem interessante para você. Porque você vai conseguir ver a relação entre todo o ambiente institucional, né, as diversas organizações, os atores interessados, os resultados possíveis, as apostas que cada um faz. Pode ser interessante. A Andrea fez uma pergunta bem, assim, que exigiria um tempo de resposta maior, que é como que esses diferentes modelos de análise, então, eles se interconectam, né? Como que os modelos se interconectam? Bom, eu começaria a pensar em responder a isso a partir da base de cada modelo. A primeira é se os agentes são eminentemente racionais. Se eles são racionais, eu consigo, ou eminentemente racionais, eu consigo agrupar isso. Se eu entendo que há elementos de interesse, ou subjetivos, ou históricos, que vão influenciar na tomada de decisão, ou nas apostas desses atores, isso vai para um outro grupo, né? O foco está em quê? Está no resultado da política, ou o foco está na compreensão de como os agentes estão organizados? Também dá para caracterizar assim, né? Por um foco no resultado ou no processo. Enfim, os modelos eles têm como comum isso de ser uma tentativa de explicar a realidade de maneira simplificada, pressupondo que esses modelos são racionais, né? Eles são produtos mentais, simplificam a realidade, mas eles olham para coisas diferentes. Então, há modelos teóricos que eu consigo aproximar e outros que eu não consigo aproximar. Então, pensando na visão que ela tem dos atores, né, dos agentes
envolvidos e na visão que ela tem sobre o processo ou sobre o resultado, dá para aproximar. Outra coisa também, a política pública, ela é fruto de um planejador ou ela é resultado de uma disputa? Também é um outro elemento que dá para ser trazido aqui para a gente pensar em aproximações entre as políticas, né? Bom, o Juliano, ele fez uma série de perguntas ali que são para a gente discutir, né? Ah, ele pergunta, por exemplo, uma delas é como que a gente pode conciliar a implementação de política pública com a economia e quais são as prioridades em função do governo eleito pela população, né? Outra é como garantir que as tomadas de decisão governamental conciliem o interesse político com o interesse da população. Bom, Juliano, isso é absolutamente fruto de apostas, né? A população aposta isso, que o interesse dela vai ser representado pelo governo. Porque o governo vai tomar decisão com base nos interesses dela. As massas pensam isso. Ao mesmo tempo, o governo lida com agentes econômicos muito poderosos. Por isso que a política pública nunca é fruto de uma decisão do governo livre de interesse. Pelo contrário, ela é o produto justamente de interesses que estão em disputa. Essa é uma grande avanço que eu espero que vocês consigam ter na visão de política pública para a disciplina, né? De que não há uma decisão puramente técnica ou puramente racional sobre política pública, mas essas decisões são eminentemente políticas, elas têm uma base valorativa, uma base de valor, né? E são também fruto da capacidade de intervenção de agentes políticos, né, na nossa arena, no nosso objeto de disputa. E, por fim, como hoje é Dia da Mulher, a gente não poderia deixar de falar sobre uma questão relativa às mulheres, né? A Sinara fez uma pergunta muito interessante, né, que ela traz o tema da legalização do aborto, e ela fala que isso deveria ser tratado como uma questão de saúde pública, mas, no entanto, tem resistência, julgamento moral, religioso, que ignora que a mulher morre a cada 2 dias por aborto inseguro, né? Geralmente mulheres pretas e pobres, e ela pergunta, então, onde está a política pública sobre a saúde reprodutiva da mulher, né? O autor fala sobre padrões de comportamento que tendem a persistir ao longo do tempo. Ela pergunta se, nesse caso, isso pode afetar o teor da política pública, né? Uma pergunta bem interessante para a gente tratar um Dia da Mulher. Aproveito também para deixar aqui meus cumprimentos às mulheres aqui da nossa turma. E dizer que sim, Sinara, as políticas públicas elas são também fruto de valor, de disputa de valores. E agentes poderosos influenciam nisso. Às vezes o governante não tem nenhuma posição fechada, né, ou legislador, sobre essa questão. Às vezes ele até defende que o aborto é de fato uma questão de saúde pública e, em razão não só dos interesses de parcela da sociedade, mas principalmente dos recursos que alguns agentes têm, e eu digo aqui não só das igrejas, mas de outros agentes formadores de opinião, conservadores, de modo geral, que ou que têm um olhar mais religioso para as coisas, isso não é sequer discutido. Isso nem entra na discussão. Essa não é uma questão, mesmo nas escolas, né, que seria um espaço de reflexão, de formação e tal, isso não pode ser trazido. Porque o que é tido como uma questão valorativa, uma questão moral, o que é tido não, o que é uma questão moral, valorativa, que diz respeito
as concepções pessoais, né, a respeito do que é a vida, do que é certo ou errado, acabam participando da tomada de decisão pública. Então, sim, as políticas públicas também são elementos valorativos, são elementos que são fruto de disputa de valor, que são imbuídas de valor. Os tomadores de decisão têm, de fato, que considerar os elementos valorativos. Bom, o finalzinho ficou um pouco mais corrido do que eu gostaria, mas foi para tentar dar conta de, pelo menos, uma pequena pincelada de cada um desses modelos. Pessoal, dúvidas, comentários, perguntas? Pessoal, deixa eu ver se eu entendi. Para essa atividade 2, nós temos que atuar como um analista, né, porque não necessariamente o problema já tem alguma política pública já formalizada para esse tipo de problema. Nós podemos apontar possíveis ações que possam gerar no futuro políticas públicas, pode ser assim? Pode sim, Alexandre, desde que, se não houver uma política desenhada já para o problema, você pode apontar algumas coisas. Mas tem que dar um olhar teórico para isso, né? Tem que olhar lá para os modelos e escolher pelo menos um modelo que te ajude a refletir sobre isso. Sim, isso foi sim. A gente é um modelo, não pode, dois não dá, né? Tem que ser, de Até repente, dois modelos. dá, se eles forem complementares, sim. Se você Sim, trabalhar, por entendi. exemplo, com a abordagem institucional, né? E se quiser trazer alguma coisa da escolha pública ou do racional, você até consegue. Se você trabalhar com uma teoria de grupos e quiser trazer algum elemento de elite ali para ver se tem alguma formação de alguma elite dentro daqueles grupos, também consegue, né? Agora, tem que ter aí cuidado na hora de fazer as combinações. Bom, se ninguém mais tem pergunta, não vou invadir o horário do jantar de vocês, que eu sei que já são quase 8h10, já passamos um pouquinho do nosso horário. Mas como tinham muitos modelos, essa é uma aula realmente mais complexa de dar conta de tudo, né? E as perguntas eram muito interessantes, não tinha como deixar nenhuma pergunta passar. Hoje foi difícil hoje eu não eliminei nenhuma pergunta. Todas foram contempladas hoje. Eu falei das 14 perguntas, felizmente consegui, porque eram perguntas de fato muito pertinentes, muito boas mesmo, vocês se dedicaram ao assunto, muito legal. Gostei muito das perguntas que vocês enviaram. Aguardo já as próximas na semana que vem. Então, deixo o meu tchau, tchau. E até semana que vem. Qualquer coisa me escrevam, tá? E boa sorte lá. Se dediquem a fazer a atividade da semana 2 com bastante cuidado. Tem até terça-feira para entregar, então tem um tempinho ainda para vocês irem pensando, matutando. Qualquer dúvida podem procurar a nossa super equipe de tutores, podem me escrever também, que estamos aí à disposição. E na semana que vem, vamos falar então sobre um modelo de análise que é muito interessante, muito legal, que é o modelo teórico, que é o marco lógico, modelo teórico, que particularmente eu acho que é uma das maneiras que a gente tem hoje mais inteligentes e interessantes de fazer análise de política pública. Mas esse é um assunto para a semana que vem. Então não percam. Boa noite a Boa noite. vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.